Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Você falou que há uma simulação ali entre o cara sentar e ter sei lá, repetir uma coisa que ele vai fazer durante o jogo 1000 vezes. Mas tem um aspecto, por exemplo, que me faz lembrar do basquete, porque me lembro de uma discussão de que chegava no final dos jogos, o Giannis Antetokounmpo, o grego que joga lá no Milwaukee Bucks, ele errava muitos lances livres, chegava no final. Aí chegaram à conclusão de que acontecia aquilo porque ele estava cansado. Então, uma solução que eles encontraram foi de fazerem no dia a dia treinar muitos lances livres exausto para poder replicar no jogo. Na hora que ele tiver Existe cansado. mudança, por exemplo, às vezes o cara replica aquilo 10 vezes, Isso. mas será que, por exemplo, o cara quando ele chegar aos 90 minutos sem perna, ele vai conseguir fazer a mesma coisa, mesmo sabendo tudo o que tem que fazer diante do desgaste físico? É isso, eu não saberia te responder porque eu nunca li sobre isso, nunca estudei nada sobre isso. Agora, que é factível, por exemplo, o Kareem Abdul-Jabbar, que na minha época era o maior Sim. Putz, grila, esse cara no Lakers, Sim. Lakers e Celtics, que era o clássico Larry da época. Bird, Meu Deus, Magic Larry Johnson, Bird e Magic Johnson é. e passava aqui no Brasil e depois eu não peguei eles jogando ainda, né? Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos eu queria assistir um Lakers e Celtics, né? Porque, enfim, o Kareem tinha o hook, Que era o gancho. que é o gancho do Jabbar, que é a jogada, até hoje passa filme Sim. dele. Ninguém consegue fazer igual. Ninguém consegue, porque era literalmente um gancho, tá? Ele pegava a bola com esse braço e E não tinha não como é- você pegar, porque a bola ia lá em cima, ninguém tinha como dar um não tinha toco. bloqueio, não tinha tinha toco, bloqueio, é. e não era debaixo da cesta, tá? Era da entrada do garrafão. E aí eu posso te contar uma história do Michael Jordan. Pois bem, o cara, nunca mais ninguém repetiu essa jogada. E o Kareem conta numa entrevista que ele começou a fazer isso no high school. Porque ele não queria dar a chance do defensor Dá o toco. dar o toco. Né? E ele não saía muito do chão nesse lance. Sim. Ele não precisava sair muito no Não chão. precisava. Então, enquanto todo mundo estava treinando enterrada, que virou, né, a Moda. jogada do Do basquete dos anos 90, dos anos 80, o Kareem se especializou nesse barato. Porque dava. Ele é muito inteligente, né? Um cara estudou na UCLA, é um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi na minha vida, né? Até hoje, quando ele escreve alguma coisa, eu dou uma entrevista, eu assisto, porque você sempre aprende alguma coisa. Ele teve no Brasil uma época, chegou aí no Santos e tal. Não, ele Legal. veio jogar aqui no Ibirapuera, se eu não me engano, eu acho, numa seleção universitária, se eu não me engano. Eu ia assistir os jogos aqui, Porto Rico e Brasil, era uma pauleira nesses campeonatos que faziam aqui em São Paulo nos anos 70, né? Tem jogadas aqui, tem lances, histórias que eu vi acontecendo aqui no Ibirapuera, sensacional. Mas enfim, o Kareem contou da história dele achar uma saída, porque ele não era um jogador de enterrar. Né? E ele tinha a perspectiva, como ele era muito grande e não tão veloz, de receber toco frequentemente. Então ele achou uma jogada que escapava Do toco. do toco. Então você vê, é uma improvisação Sim. que o cara praticou que nem louco, ninguém entendia direito o que era aquilo. E aí eu tenho a história do Michael Jordan. Quando o Michael Jordan chegou no high school, que é um high school famoso de Wilmington, o técnico, imagina, né? O técnico do high school pôs ele titular no primeiro jogo. Só que tinha os pais dos jogadores que eram seniors do high school, que o jogador lá, um dos caras, foi pro banco. E lá nos Estados Unidos tem essa tradição, que os seniors têm preferência, que eles vão graduar, é o último ano e tal. E os caras o pai desse moleque começou a criar um movimento de protesto com o coach, né? Aí o coach falou, tudo bem, chamou todos os pais para um treino do high school. Primeiro ano, freshman, tá? Que é o primeiro ano do cara. Deu uma bola para cada um dos jogadores. O jogador do pai, né, que tinha ido pro banco, os outros sênios, e deu uma bolinha pro Michael Jordan e falou, faz a cesta. Aí saiu o cara lá, errou a bandeja. O outro tentou, errou. Michael Jordan saiu, pulou da entrada do garrafão e enterrou. Aí o coach vira para os pais que estavam de queixo caído, olhando a cena e fala, isso eu não sei ensinar pro seu filho, né? Acabou. Talento puro. Não, puro, né? Não, e o cara foi um negócio assim, né? E eu morei do lado da Universidade da North Carolina.
Que ele jogou lá, ele jogou foi lá. campeão. Não, foi campeão, eu não sei nem, acho que ele saiu com 1 ano, 2 É anos. 1 ano, eu acho. É. Jogou 1 ano só. E o técnico dele era o Dean Smith, que foi meu vizinho. Era o técnico histórico. E eu trabalhei na Duke 30 anos com o Coach K. Coach K, claro. Né? Que não era dos mais simpáticos, não é, né? O republicano convicto, cara estranhíssimo, mas quando você via Que foi técnico da seleção, pra quem não sabe, técnico da seleção norte-americana. Acho que ganhou 3 vezes. Ganhou, né? tricampeão olímpico. Acho que ele é tricampeão olímpico. Sim. Não, de basquete o cara é um horror de bom. Só que o cara foi militar, era duro. No meio lá de um dia lá da Duke, a gente recebendo propaganda eleitoral da eleição presidencial no nosso e-mail vindo dele para votar nos caras republicanos. Eu falei, acabou a minha admiração. A minha admiração porque eu assisti uma vez, porque é muito difícil você conseguir ticket. North Carolina e Duke, é o Palmeiras e Corinthians da North Carolina. Tá? De um lado, Dean Smith, que era o técnico com maior vitórias da história da NCAA. E do outro, o Coach K, que estava vindo. E, eventualmente, acho que passou. Parecia Palmeiras e Corinthians no antigo, né? No Pacaembu, no Morumbi. A pauleira, o jogo inteiro, né? E você via como o cara conseguia sincronizar os caras, os jogadores, o técnico. Por isso que quando eu vi o Abel... é muito mais do que tática. Ele falou isso, fala várias vezes. É muito mais do que conhecer futebol. É como você faz os caras te ouvirem e fazerem o que você quer que eles façam. O Abel tem a mentalidade vencedora. Ele consegue imprimir isso na cabeça dos caras e fazer eles acreditarem que eles podem fazer o que eles talvez não acreditem que possam. Ele extrai do time mais do que o time no papel, em teoria, seria capaz de entregar. E assim, vendo o Palmeiras jogar no campo, assim, eu já vi, eu não sou palmeirense, mas já vi algumas vezes, né? Já fui com o Felipe ver jogo no Allianz do próprio Palmeiras, já vi contra o meu time na Vila Belmiro e tal. É um jogo que me parece... Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de achar muita beleza naquela coisa, porque ele não é tão plástico, ele é muito automatizado, né? Mas ele é eficiente. Eficiente, totalmente eficiente. O gol do Girona ontem, o gol que o goleiro chuta pra frente, né? Eu acho que não me lembro qual gol que foi. Você viu esse lance? Vi. O goleiro, o contra-ataque foi o goleiro chutar pra frente, achar o ligação brasileiro. direta, total. Teve uns 2, 3 gols de ligação direta. Muito parecido com o que o Everton faz no Palmeiras. Muito parecido. Time muito vertical. 2, 3 toques, tá no gol. Tá no gol e é gol. E aí, como ele falou, o futebol que é quem ganha, quem tem o maior número de gols. Né? Não é quem fez a jogada mirabolante, não é quem tocou mais na bola. O Palmeiras, se eu não me engano... na minoria dos jogos o Palmeiras tem maior posse de bola. Sim. Né? A maioria dos jogos do Palmeiras ele tem menos. A única temporada que isso mudou um pouco foi ano passado. Sim. Que foi o time mais plástico, digamos assim, do Palmeiras, que jogou de diversas formas, encantou em alguns jogos, goleou, enfim. Mas você olha o Palmeiras jogar, é muito mecanizado mesmo. Aquela final, a segunda final da Libertadores que ele ganhou do Flamengo. Todo mundo achava que o Flamengo ia ganhar. Sim. A primeira jogada do gol, que o Gomes lança o Mike nas costas do Felipe de Luiz. Ponta direita, né? Na costas do Felipe, né, Luiz, cruza pro Veiga chegar chutando, não é o centroavante, não é, né? Matou o Flamengo ali. Não, e você viu o Abel explicando essa jogada? Não, eu li o livro, né? Um dia depois do Flamengo classificar pra final, ele chega no treino de manhã, chama o Gomes, reúne todo mundo e fala, vamos treinar essa jogada. Tipo, o Palmeiras ia pegar, sei lá, o Fortaleza no Brasileiro. Não, mas vamos treinar essa jogada antes do treino, que a gente vai treinar todo dia. E aí o Gomes até explica na TNT lá, ele fala que o Abel mudou o posicionamento dele da zaga só pra fazer essa jogada. Não, é isso que faz a diferença. Sim. Os detalhes, essas detalhezinhos. Pequenas coisas. O Guardiola fala isso muito, né? Os caras, eu acho que é o Manchester City, se eu não me engano, tem um técnico de lateral. Sim. É o cara especializado. E a equipe do Abel é assim, cada uma determinada setor do Enquanto campo. isso, tem técnico que tá dizendo que não se treina a fase ofensiva, que isso é imaginário do jogador, que tem que ser... Bom. O Lucha, nós tivemos uma fase onde o Brasil decidia jogo assim. Você é santista, eu vi o Edu jogar, ponta esquerda. Sim. Era um fenômeno. O Edu foi pra seleção em 66 com 16 anos. Sim. Acho que é o mais jovem de todos os tempos. Mais jovem que o Pelé, mais jovem que o Hendrick e tal. Você ia ver o Edu jogar,
de ponta esquerda, um moleque, né? Uhum. 16 anos. Era uma coisa de louco. Você não acreditava que o Santos tinha, né? Além do Pelé, Clodoaldo tinha esse cara, né? E tinha momentos e que era improvisação 100%, não há dúvida, porque o talento era tão brutal. Outra coisa que eu não contei, que é o quarto item da nossa visão. Você joga futebol com o quê? Com a bola. A bola, para um jogador de alto nível, tem que ser uma extensão do pé do jogador. Então você vê coisas aparecendo hoje em treinamento de jogadores usando joystick. Faz o menor sentido. Treinando em realidade virtual usando a mão. Se não for goleiro, não faz o menor sentido. Você tem que ter o pé treinando com a bola em realidade virtual para a bola ser assimilada pelo... que é o que o cérebro faz. Todas as ferramentas que nós usamos, a gente vira proficiente em andar de bicicleta, tocar violino, porque o cérebro assimila essas ferramentas como extensão do nosso corpo. Pro cérebro, o seu corpo termina no limite do seu automóvel. Quando você aprende a dirigir bem. Ou na bicicleta, na última camada de átomos do pneu do carro, da bicicleta. Tá? A mesma coisa com a bola. Então, o famoso Gentil Cardoso, né, que dizia nos anos 40 que o jogador tinha que dormir com a bola, tem base neurocientífica para isso. Porque no momento que... A filosofia de Oliver Tsubasa, o Filipão. Que é um desenho, quem não sabe, um japonês, um anime, que é um molequinho lá que dormia com a bola, acordava com a bola, fazia tudo com a bola. A bola é um instrumento que basicamente tem que ser assimilado, porque, veja, os grandes jogadores de futebol que eu vi jogar olham muito pouco para a bola. Sim. Eles não precisam ficar baixando a cabeça o tempo inteiro. Eu tava vendo esses dias o Ademir, uns vídeos dele. Nossa. Cabeça erguida aqui, pum, tapa porque ele pra lá, tapa pra lá. Ele sabia em todo momento onde a bola tava. Impressionante, velho. Então você vê um monte de jogadores, eu não sei, vocês devem ter reparado, o Botafogo perdeu um monte de gol, que na hora do vamos ver, o jogador olhava pra bola. Não olhava pro goleiro. Não olhava pro goleiro nem pro back. No que ele olha pra bola, ele perdeu 150 milissegundos, acabou. A chance foi embora. Nossa, entendeu? Pode crer. Então a bola tem que ser uma extensão dele. Se ela você não fica olhando pro seu pé o tempo inteiro pra andar. Sim. Né? O seu cérebro sabe onde seu pé está no espaço. Exatamente. E ele projeta... É que isso também as pessoas não sabem. A nossa mente está continuamente projetando o futuro. Um segundo na frente. Quando você aprende a andar de bicicleta, por que a gente consegue andar sem a mão? Porque quando você está bem, né? Não vai fazer isso quando você está aprendendo. Você tira aquela rodinha que antigamente tinha, né? Sim. Naquele momento, o seu cérebro, ele basicamente modela o funcionamento do seu corpo em cima de uma bicicleta. Então muda tudo, a aerodinâmica, o centro de gravidade. Nesse instante, o cérebro fala, não, você não precisa da mão ali. Porque ele modelou aquele barato como sendo parte de você. Né? Então isso acontece em qualquer desenvolvimento infantil, né? De aptidões básicas. Mas é por isso, Felipe, que eu chego na sua festa de aniversário e no FIFA ninguém ganha de mim, cara. O controle do videogame Foi no meu aniversário o controle lá, do videogame é uma extensão do meu próprio queriam corpo. brincar no videogame, o cara ficou 1h30 no videogame, ninguém ganhava ganhando e grana. eles se divertindo, assim, nossa, eu sou o mais foda do mundo. Pô, as pessoas querendo brincar lá, crianças e tal.